Eu sou Flávia Molina e é um prazer estar aqui com vocês hoje participando do Jornada Essência e podendo falar um pouco de um tema que fala muito comigo, que é mãos à obra, e entender quais vão ser os desdobramentos desse tema em 3 estudos, como eu vou contar para vocês. Importante dizer para vocês que os 3 primeiros estudos dentro do Jornada Essência estão presentes hoje no YouTube da Lilian Pozella. Lilian, eu queria aproveitar e agradecer a honra e o privilégio que para mim é participar desse momento junto com a nossa igreja. E a partir de agora, desse estudo que eu estou fazendo hoje, os demais estudos que vão acontecer dentro do Jornada Essência vão estar disponíveis dentro do YouTube do IA Church. E a partir de agora a gente começa então a falar um pouco especificamente de mãos à obra. E eu busquei muito a Deus para saber o que eu iria dividir, o que eu iria compartilhar com vocês a respeito desse tema. Pensei muito sobre o que eu poderia falar. E na verdade eu vi que o tema mãos à obra faz parte da minha vida há muitos anos. Eu sou publicitária, eu sou formada em propaganda e marketing e ao longo da minha trajetória eu tenho atuado em diversas frentes de propaganda e comunicação, seja para a construção de marca, seja para o desenho de estratégias de marketing, para desenvolvimento de plataformas de inovação. E hoje eu sou CMO de uma das maiores redes de fast food do mundo. E é um privilégio poder dividir isso com vocês. Eu sempre participei muito ativamente da nossa igreja, ainda quando ela era Palavra Viva, e hoje como IA Church. Sempre fui muito presente no Ministério de Jovens, no Ministério de Adoração, no Ministério de Dança, sim, eu dancei na igreja lá atrás. Comecei o Ministério de Danças na IA Church. E quando os meus filhos nasceram, eu sou casada há 19 anos, tenho com o Herman, tenho a Beatriz e o Henrique. E quando as crianças nasceram, eu confesso que ficou muito difícil conciliar a vida de mãe, de esposa, de dona de casa, o trabalho e os compromissos da agenda na igreja. E nesse mesmo momento, eu senti um direcionamento muito grande de Deus para um novo chamado na nossa vida, que foi o chamado de células. E hoje esse tem sido o meu chamado. Tem sido falar de Jesus, falar do amor de Deus para pessoas que vivem ao nosso redor, que não necessariamente estão dentro da igreja, mas que carecem e necessitam do amor de Jesus. E esse hoje tem sido o chamado na minha vida. Mas, mãos à obra, vamos lá, vamos falar desse tema que eu gosto muito. Mãos à obra fala de trabalho, fala de execução, fala de tomar iniciativa, fala sobretudo de concretizar algo, traz junto aquela sensação muitas vezes de sucesso. E eu queria começar esse estudo hoje perguntando para você o que é ser bem-sucedida para você. Ter uma profissão reconhecida é ser bem-sucedido? O trabalho é só para mulheres que de fato precisam da renda financeira que o trabalho gera? Na visão de Deus, o que difere a mulher que fica em casa da mulher que trabalha fora? Nós somos mulheres, nós podemos ser solteiras, esposas ou mães, podemos trabalhar em profissões que nos remunerem muito bem, ou podemos até ter profissões que não nos remunerem tanto assim. Mas todos esses papéis que nós assumimos, eles não são a nossa identidade. Eles, na verdade, são apenas as oportunidades que Deus tem dado a mim e a você para que Ele possa manifestar a glória dele aqui na terra. E quando a gente entende isso, e entende que o lugar da mulher é aonde Deus a chamou para ser sal e luz, essa passa a ser a nossa verdadeira medida de sucesso. E o primeiro estudo que eu gostaria de dividir com vocês dentro do Jornada Essência e com o tema Mãos à Obra está em Josué, capítulo 15, versículo 19. Mas antes de entrar especificamente em Josué, capítulo 15, versículo 19,
eu gostaria de trazer um pouco o contexto dessa passagem bíblica. E algo que fala comigo também, quando eu comecei esse estudo, e eu percebi que todo filho se parece de alguma forma com os pais, né? Eu, no quesito trabalho, puxei fortemente os meus pais, meu pai e minha mãe, com características diferentes de cada um no que diz respeito a trabalho. Então, não é apenas genética, mas tem características físicas e até mesmo psicológicas. Em relação a essas similaridades, a Bíblia mostra um exemplo que é extremamente inspirador para mim, de uma mulher, que é Axa, filha de Caleb. O texto de hoje, como eu disse, está em Josué 15, 19, e a gente vai lê-lo daqui a pouco, mas eu gostaria de trazer um pouco o contexto dessa história. No capítulo anterior, em Josué 14, a gente vê que Josué ele estava num momento que não era um momento muito bom. Josué já estava bastante cansado e eu sei que, não sei como é para você, mas muitas vezes nós ficamos cansados, tá? E o cansaço não significa que a gente deixou de lutar, não significa que a gente saiu do jogo, mas significa que nós somos limitados. E por causa da nossa limitação, o cansaço se abate sobre nós, assim como se abateu sobre Josué. Essa limitação muitas vezes chega ao cansaço. E o cansaço não significou parar, mas significa muitas vezes a gente aceitar aquele convite de Jesus que diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse convite, talvez no dia de hoje, possa fazer muito sentido para a sua vida. Porque para a gente retomar a visão daquilo que Deus tem para nós, a gente precisa deixar de lado tudo aquilo que nos abate, tudo aquilo que tira o nosso foco. E o cansaço, muitas vezes, é uma limitação que nos tira do propósito do que Deus tem para mim e para você. Josué estava lá, cansado, no limite. Ele já tinha vivido muita coisa, ele já tinha experimentado muita coisa, coisas boas e coisas não tão boas assim. Ele era servo de Moisés e sim, ele soube ser servo, e porque ele soube ser servo, ele foi colocado no papel de líder. E próximo a ele tinha um homem de aproximadamente 85 anos. E esse homem era Caleb. Caleb tinha uma história muito bacana com Josué. Eles foram enviados por Moisés com mais 10 homens até a terra de Canaã para espiar aquela terra. Moisés chama 12 espias e pede para eles um relatório. E Josué e Caleb eram parte desses 12. 10 voltaram desses 12 dizendo que a terra verdadeiramente era muito boa, que manava leite e mel, mas os gigantes estavam lá. Filhos de Anak habitam aquela terra e nós somos gafanhotos perto deles. Olha como eles voltaram se enxergando. Eles eram de fato gafanhotos? Claro que não. Eles eram escolhidos por Deus para tomar aquela terra. Gafanhoto não conquista, gafanhoto destrói. 10 voltaram com discurso de derrota e de fracasso. Mas graças a Deus que eram 12 no total. E dentro desses 12 haviam 2, Josué e Caleb, que interrompem esse discurso de derrota e de fracasso. Para! A terra é boa, exatamente do jeito que Deus disse que é. E verdade que os filhos de Anak estão lá, mas se Deus se agradar de nós, Ele nos dará a vitória e nós tomaremos aquela terra. Eram 10 desanimando o povo e só 2 colocando o povo para cima. E o povo resolveu dar ouvido aos 10. E aquela geração não conseguiu chegar na terra prometida. Mas Josué e Caleb permanecem e eles não voltam atrás. No capítulo 14, Caleb vai até Josué e lembra tudo o que tinha ocorrido.
Lembra que naquele dia Moisés disse que toda a região do Hebrom seria minha e da minha descendência? E Caleb continua a conversa com Josué e afirma que desde aquele dia até hoje ele não tinha se esquecido dessa promessa. E a esperança dessa promessa manteve a força e o vigor que ele tinha. E se Deus prometeu que essa terra, mesmo tendo passado 40 anos, seria dele, ele queria essa promessa para ele. Ele tinha uma promessa: a região do Hebrom será tua. Mas aquela promessa ainda não tinha virado realidade até aquele dia. E ele chega, um senhor de 85 anos, cheio de esperança, cheio de idade e cheio de esperança, e diz o seguinte: eu quero a promessa que é minha, e Deus vai cumprir. O tempo não é nosso. Quem decide o momento é Deus. Ao invés de abrir a boca e se lamentar, Caleb resolve declarar que ele era forte ainda e que ele queria conquistar aquela terra. Essa é a diferença, minhas amadas, de quem vai tomar posse e de quem vai ficar só olhando de longe a conquista da vitória. Essa é a diferença de quem se levanta e corre atrás dos seus sonhos e daquele que fica só observando o sonho de alguém se concretizar. Qual tem sido o teu sonho? O que você tem gerado e feito brotar no teu coração? Aonde você hoje gostaria de ser bem-sucedida? É uma nova profissão? É um novo trabalho? É o desejo de empreender e abrir algo novo e diferente na sua vida? O que você tem pedido para Deus nesse sentido? Aonde você gostaria de colocar a mão e fazer florescer e fazer acontecer? Qual tem sido o teu chamado de mãos à obra? E qual tem sido o teu comportamento diante de todas as dificuldades que o colocar mãos à obra te apresenta? O deserto, eu costumo dizer que o deserto, ele é um teste na nossa vida. E a gente só passa de ano se a gente for aprovado. Isso desde a época da escola. Se você não for aprovado, você repete. E o deserto é exatamente assim. Caleb venceu o deserto. E ele chegou para Josué e disse: eu quero a terra. A bênção chegou. A minha hora de viver a conquista da terra chegou. Mas não é sobre Caleb que eu quero falar. Eu quero falar sobre a descendência de Caleb. Eu quero falar sobre essa filha maravilhosa que Caleb teve, que é Axa. Caleb teve uma filha com o nome de Axa. E Axa teve um exemplo dentro de casa. Ela teve em quem se espelhar. Caleb sabia que tinha gigantes naquela terra, mas ele também sabia que a terra era dele. E nesse momento, quando a gente sabe o que é nosso, nós não nos intimidamos. Como quem diz: essa terra é sua, vai e conquista. Ele começa a tomar as cidades e de repente ele olha para a filha dele e diz: eu não quero que a minha filha case com qualquer um. O problema de Caleb não era conquistar Kiriat Safé. O problema que Caleb tinha é que ele queria um marido para a filha dele. Ele sabia que ele colocaria todo mundo para correr em Kiriat Safé. Sabe por quê? Porque essa era a vontade de Deus. Porque ele sabia que Deus estaria com ele, porque essa era a promessa de Deus sobre a vida dele. E aí ele levanta uma competição. Ao homem que tomar a cidade, ele daria o direito de se casar com a filha dele. Um homem que tivesse a coragem e ousadia que ele, Caleb, tinha. Para casar com a minha filha, vai ter que tomar a cidade. Aparece Otiniel luta e conquista essa cidade. Só que aquela cidade era uma terra seca. Opa! Em vez de ser um problema, uma terra seca, a terra seca era uma oportunidade. Toda dificuldade esconde uma oportunidade. Na maioria das vezes, a gente foge da dificuldade. E quem foge da dificuldade vive se lamentando
de nunca ter vivido uma oportunidade. A gente espera a oportunidade como um embrulho lindo, dourado, presente grande, mas muitas vezes a oportunidade das nossas vidas vai vir como um gigante chamado Golias para Davi, uma muralha do tamanho de Jericó ou até mesmo um mar vermelho completamente fechado. Como uma época de crise como essa que a gente está vivendo agora. Qual oportunidade tem aparecido para você? A pandemia mexeu com a vida de todos nós. Para muitos foi muito difícil, para outros trouxe oportunidades de recomeço bastante interessantes, mas em toda época de dificuldade existe uma oportunidade. Não olhe para Criat-Safé, que era a terra seca. Olha para a recompensa que a terra seca poderia trazer na sua vida. E trouxe. Quando a gente vê aqui o capítulo, a terra é seca, mas eu vou ler rapidinho aqui para vocês, a passagem que está em Josué, no versículo 18. Quando Axa se casou com Otoniel, ela insistiu para que ele pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Caleb perguntou: "O que você quer?" Ela respondeu: "Pai, quero mais um presente. O Senhor me deu essas terras no deserto de Negueb. Agora, porém, peço que me dê fontes de água." Então Caleb deu as fontes superiores e as fontes inferiores. A terra é seca, mas ele conquistou. E eu tomo posse. Foi isso que Axa estava dizendo ao seu pai. É uma terra seca, pai, mas tem jeito. E sabe quem pode resolver o problema da minha terra seca? Você, pai. Quando ela desce e disse: "Pai, a terra é seca." E o que ela tinha combinado com Otiniel era que Otiniel pediria ao pai. Só que Otiniel era sobrinho. Otiniel não era filho. Quem é filho tem direito junto ao pai. Você tem direito, minha irmã, junto ao pai, junto ao nosso Pai Celestial. Axa usou uma palavra mágica. Você sabe qual é? Pai. Filha pode pedir o que quiser ao pai. Até aqui você tem sido guerreira, você tem lutado sozinha, você muitas vezes pede para a sogra, pede para o marido, pede para o amigo e tem se esquecido de pedir para a pessoa mais importante, que é o nosso Deus, o nosso Pai. A Axa não chegou dizendo: "Pai, será que você daria um jeitinho e teria uma fonte para me dar?" Não. Ela chegou dizendo: "Pai, a terra é seca, me dê fontes de água." O que ela está dizendo é o seguinte: eu conheço meu pai e eu sei o que ele pode me dar. Você conhece o teu Deus? Você sabe o que você pode pedir para Deus para que Ele transforme a tua terra seca e faça o seu projeto florescer? Ela não pediu outra terra, ela pediu fontes ao Pai. Você pode pedir hoje, minha irmã, que Deus está pronto para realizar o seu pedido. Dá-me uma bênção. E ele deu as fontes superiores e as fontes inferiores. O pai deu muito mais do que Axa precisava. O nosso problema é que a gente não sabe pedir para Deus. Quando Jesus diz na Bíblia: "Qual de vós que se me pedir pão, eu darei pedra?" Jesus disse: "Pedirdes tudo ao Pai." Ele não falou para a gente pedir ao rei, pedir ao Criador, mas ele nos disse para pedir ao Pai. Talvez essa história hoje se assemelhe à sua realidade. Quem sabe depois que você conquistou a sua terra, você descobriu que não havia água, que a empresa é boa, o trabalho que você tem é bom, o negócio que você abriu é bacana, mas não sai do lugar, não prospera. Que os seus sonhos, que as suas ambições de colocar a mão na massa, desenvolver algo seu, é um sonho tão incrível, é um projeto tão legal, vai dar tão certo, mas não sai do papel. Ninguém compra a sua ideia,
Ninguém mesmo, até você não compra a sua ideia. E hoje essa palavra fala sobre dá-me uma bênção. Para que a bênção possa vir sobre os seus projetos, você precisa pedir ao seu Pai que regue a sua terra seca. Isso não importa se você precisa produzir e se você não sabe como. Se você hoje quer sair do lugar de quem só espera ou de quem só observa os outros prosperarem e crescerem, chegou a hora de você pedir ao Pai que lhe dê fontes de água, que lhe dê estratégias, habilidades e novas competências que precisem ser desenvolvidas daqui para frente, para que você possa florescer aonde hoje é um deserto. Essa é a primeira série do nosso estudo Mãos à Obra, aonde a gente começa a entender os lugares que estão secos e os lugares que precisam florescer, para que Deus possa cumprir o propósito integral que Ele tem para a sua vida. Amanhã, nesse mesmo horário, eu estarei aqui para falar sobre atitudes que transformam. Quais são as atitudes que nós temos que precisam ser transformadas para que o propósito real de Deus se cumpra na minha vida e na sua vida? O próximo estudo vai estar disponível no YouTube do Ya Church. E eu espero você. E não deixe de seguir o Instagram de yamulheres.sed. Eu espero vocês aqui amanhã e que Deus as abençoe profundamente.